Vômito. A primeira coisa a fazer após o seu cão ter um episódio de vômito, você vai ficar observando o seu animal. Vai ver se ele está em estado de choque. Você vai conferir o vídeo choque aqui no curso, tá? E vai identificar. Caso o seu animal não esteja em estado de choque, dê um tempo a ele. Deixe o seu cão voltar, se restabelecer. Observe se ele vai vomitar novamente. Caso não, pegue uma toalha úmida com água morna e limpe seu cão. Se perceber que isso vai incomodar o seu cão, não faça. Dê um tempo a ele, tá? Faça um jejum de 12 horas no seu cão e aqueça-o com uma toalha. Vamos para o próximo vídeo. Reconhecendo situações de emergência. Vamos aprender a reconhecer essas situações. A primeira seria o caso de torção gástrica. O animal, o que é que ele apresenta? Ele faz todas as mímicas do vômito, o que chamamos de mímica do vômito. São aqueles movimentos peristálticos, tá? Que o animal faz e ele fica tentando vomitar, e ele não consegue, não sai nada do vômito e ele fica com a saliva pendurada sem conseguir engolir essa saliva. Então, esse é um quadro de torção gástrica, tá? Onde o estômago, ele dá uma volta sobre si. Eu vou falar no próximo vídeo mais detalhadamente sobre torção gástrica e será um bônus, tá? E outra situação de emergência, o quadro de desidratação. Então, caso o seu cão esteja desidratado, você vai também conferir no vídeo sobre desidratação. Se o seu cão tiver com um grau de desidratação positivo, após você observar esses parâmetros, imediatamente só o soro via endovenosa na clínica veterinária, tá? Não tem como recuperar. Então, 2 casos de emergência que no episódio de vômito seria isso, torção gástrica e o quadro de desidratação severa. Identificando a causa do vômito. Observe bem se esse episódio de vômito deu início após algum passeio ou aquela fugidinha que você abriu o portão para sair com o carro e o seu cão saiu, foi para a rua, revirou lixo, ingeriu alguma carcaça de animal, alguma coisa estragada, algum plástico, algo que irritou ou causou uma infecção no trato gastrointestinal do seu cão. Você também pode observar se foi após alguma situação de estresse, após ter brigado com o seu cão, após uma mudança de residência, alguma situação do ambiente favorável, do ambiente, né, que se tornou desfavorável para o seu cão. Então, é muito importante que você pare um pouco, não fique nervoso com o quadro do vômito, se acalme e reflita o que pode ter causado esses episódios ou esse episódio de vômito no seu cão. Isso aí vai ajudar muito a você explicar o médico veterinário, tá? Com coerência, para ele tomar o devido tratamento, ficar ciente do que foi mais provável, tá? Pode ter sido uma intoxicação, um animal intoxicado, envenenado, ele vai vomitar. Então, vamos acompanhar. Eu faço questão, eu lhe peço que acompanhe os vídeos, acompanhe o curso com os slides que eu deixo aqui, tá? Com esse material, porque vai ajudar a fixar e a melhorar o entendimento do curso. Eu quero que você observe que é um curso muito completo e eu muitas vezes preciso
que você observe, que você vá lá atrás nos parâmetros básicos, confira hidratação, choque, algumas coisas eu peço que você vá verificar para poder solucionar aqui esse item de vômito, tá? Então eu vou estar sempre comentando alguns parâmetros, temperatura. Então é importante que aprenda bem no início do curso, para quando chegar nas situações tipo diarreia, vômito, você já esteja sabendo identificar quando eu falar aqui, tá? É isso. Vamos para o próximo bloco? Vamos lá. Temperatura. Você vai aferir a temperatura do seu animal. Você vai fazer o procedimento conforme eu expliquei no início do curso em parâmetros básicos, temperatura. Caso a temperatura dê 39,5, o animal está com febre e já pode existir infecção no seu animal. O que você vai fazer? Você vai administrar uma gota de dipirona humano mesmo, por quilo do animal. Um animal de 6 quilos, por exemplo, vai tomar 6 gotas de dipirona, tá? E após 40 minutos, você vai aferir novamente a temperatura do seu cão. Se ainda tiver alta, tá? Você administra novamente. Caso tenha diminuído, você não administra e fica observando se vão ter outros episódios de vômito. E esse outro período de 6 horas, caso aconteça outros episódios de vômito, é o tempo que você tem para procurar o profissional veterinário, porque caso de febre também é um caso de emergência. Regurgitação. Vamos aprender a diferenciar. É muito importante que você aprenda, tá? O que é uma regurgitação e o que é um vômito. Regurgitação é quando o animal come, uma das causas, né? Quando ele come muito rápido e aquele alimento é expelido. Ele não faz nenhum tipo de mímica dos vômitos, feito eu falei, não tem movimentos peristálticos, apenas o alimento sai em formato tubular e sem estar digerido e sem ter mau cheiro. Preste atenção, se o seu animal vem regurgitando com frequência, direto, ele pode ter problemas no esôfago. Aí você vai fazer um comedouro alto, elevado, conforme eu mostro no slide, para o seu animal ficar se alimentando de forma elevada, tá? Então, para não retorne esse alimento. E também existe um comedouro que tem uns pontos, uns pinos, que faz com que o animal se alimente devagar para que isso não ocorra. Caso você identifique que o animal vem sempre regurgitando, você faz esse comedouro, mas precisa procurar um médico veterinário para que seja tratado. Então, espero que você tenha aprendido a diferenciar o que é um vômito e uma regurgitação. Confira no slide a dica do comedouro elevado e do outro comedouro com os pinos. Até o próximo vídeo. Continuando, vamos aprender a diferenciar o vômito da regurgitação. O vômito tem mau cheiro e o animal faz as mímicas do vômito. Ele faz movimentos peristálticos, faz uma zoada como quem está engasgado e expele, geralmente em jato, não é isso? E o mau cheiro. Então, acredito que você já conseguiu identificar o que é uma regurgitação e o que é um vômito. Frequência do vômito. O animal vomitou um episódio apenas? O animal vomitou várias vezes? O animal vomitou durante 2 dias? Caso sim, esses 2 dias é um perigo, porque o animal já vai estar com um quadro de desidratação severa. Então é gravíssimo, tá? Faça o teste, como eu expliquei em parâmetros sobre desidratação. Se o seu animal apresenta a desidratação e observe a frequência
e o intervalo de tempo entre esses vômitos. Isso é muito importante para o médico veterinário. Contínuo, o que é que ele pode ser? Pode ser infecções bacterianas no trato gastrointestinal, decorrentes de parasitas, decorrente de envenenamento, intoxicação, piometra útero infectado, parvovirose. Então, o vômito, existe um leque de possibilidades para que ocorra o vômito, tá? E o vômito, ele não é patognomônico. O que é que eu quero dizer com isso? Ele não é específico de determinada doença. Existem várias causas. Ele pode ingerir lixo, carniça, naquele momento ali não fez bem, que não faz bem, tem a contaminação. Então, precisa ser investigado. É importante que o proprietário pare, pense um pouco o que é que pode ter acontecido, porque no caso de envenenamento, você precisa tomar as medidas providências e você vai conferir aqui no curso as providências a serem tomadas em alguns episódios, especificamente no caso de envenenamento. Vômito amarelo. Muitos proprietários se queixam que o animal está vomitando aquela espuma amarela. O que é essa espuma amarela? É a bilis, tá? Que é um líquido produzido, é um líquido digestivo, produzido pelo fígado e ele fica armazenado na vesícula biliar, que fica logo abaixo do intestino delgado. Então ele irrita o trato gastrointestinal quando o animal passa muito tempo sem se alimentar. Então, fica irritando e ele expele esse vômito amarelo, que nada mais é do que a bilis. Então alimente seu cão em várias vezes, fracione aquela alimentação em várias refeições, para evitar que ocorra essa irritação e o animal fique expelindo a bilis e vomitando e o proprietário acaba se assustando. Faça isso que você vai ver a melhora. Ingestão de corpo estranho. Sempre que o seu animal tiver um episódio de vômito, vá e olhe, observe se existe algum corpo estranho, tipo plástico, qualquer tipo de corpo estranho, ossos, osso de galinha, de boi. Observe, o osso nunca deve ser oferecido ao animal se ele estiver frito, cozido ou assado. Se for em um pedaço de carne com osso cru, pode sim, jamais vai causar engasgo no seu animal. Sangue no vômito. O que é que pode acontecer? Um corpo estranho, tipo um osso, vou dar um exemplo aqui do osso, mas pode ser um prego, conforme eu mostro aqui no material em slide. Você vai conferir um raio-x que a cavidade abdominal do cão está repleta de prego, tá? Mas vamos dar um exemplo de um osso. O osso, ele lesiona o trato gastrointestinal, causando hemorragias. Então, pode sair fezes com sangue e pode sair vômito com sangue. É um caso de emergência porque é um caso hemorrágico. Fotografe o vômito do seu cão. Por quê? Porque é importante, caso o animal precise no médico veterinário, que o médico veterinário saiba o volume, a coloração, a consistência desse vômito. É de tamanha importância. Quando deve procurar um médico veterinário? Vômitos com sangue, vômito mais diarreia, temperatura elevada acima de 39,5, ânsia de vômito, as mímicas do vômito, sem acontecer o vômito, sem sair nada. É um caso gravíssimo, como eu falei, de torção gástrica. Outro quadro também, o animal vomitando por mais de 4 horas sem parar e não consegue parar nada dentro do estômago. Tomou água, vomita, comeu, vomita. Então, esses quadros aí severos, você deve procurar o profissional veterinário. Passo a passo, fornecendo o soro ao cão. Então, após um episódio de vômito, que o animal se acalmar, der um tempo a ele, conforme eu venho explicando anteriormente, comece a fornecer soro pedialite. Por que o soro pedialite? O soro normal encontrado em farmácia humana.
porque ele irrita menos o trato gastrointestinal. Então, aqui no material, nos slides, tem a receita da dosagem que você vai fazer e o tempo, a frequência que você vai oferecer a seu cão esse soro Pedialite, tá? Fornecendo chá ou gelo. Também consta aqui no curso alguns tipos de chá, de gengibre, alguns outros que eles acalmam o trato gastrointestinal. Forneça sempre qualquer líquido ao animal, de preferência em uma seringa. Hoje em dia no mercado, nas farmácias humanas, existem seringas de 3, 5, 10 e 20 ml. Então, você vai escolher a seringa de acordo com o tamanho do seu cão. Então, sempre fornecer no canto lateral da boca, não esqueça, para que não ocorra ingestão de líquido por falsa via, porque aí vai para o pulmão e pode causar até uma pneumonia. Então, é importante que ao fornecer no canto lateral da boca, o cão faça um movimento de deglutição. Passo a passo, alimentando o cão. Após o jejum de 12 horas, conforme eu expliquei, comece a fornecer um alimento de alta digestibilidade, com a fácil digestão, né? Você pode oferecer aí um arroz com um peito de frango, é o ideal, bem cortadinho, para que já chegue no estômago, já com o processo, né? Já efetuado. Então, um peito de frango com arroz. Caso o seu cão não vomite, a cada hora você vai oferecendo um pouquinho. Jamais coloque uma refeição inteira, gigante, após essas 12 horas de jejum, tá certo? Então, de hora em hora, vai aumentando a quantidade. Caso ele vomite, você suspende novamente por mais 6 horas. O líquido também. Caso o cão esteja vomitando muito, eu vou deixar aqui a dosagem de Plasil humano, que você pode fazer. Agora, em casos gravíssimos, onde o cão não para de vomitar, esse Plasil em comprimido não vai fazer nenhum efeito. Por quê? Porque ao ingerir, já que ele não para de vomitar, ele vai expelir a medicação também. O nosso curso contou com a colaboração especial do Dr. Edgar Gomes. Ele me forneceu uma receita do Gatorade canino. Então, você pode fornecer essa receita conforme eu vou explicar aqui nos slides e no vídeo onde o Dr. Edgar também vai explicar minuciosamente como é feita essa receita de Gatorade canino. Ela vai fornecer todos os nutrientes, tá, ao seu animal, vitaminas, enfim, o que o seu cão precisa para repor. Então, cães debilitados, com diarreia, vômito, faça essa receita de Gatorade canino juntamente com os outros passos que eu expliquei. É tudo isso que você pode fazer em casa e vale a pena tentar. Espero que você tenha aprendido a identificar as causas de vômito, a diferenciar o que é um vômito de uma regurgitação, a aprender o que é um caso de emergência e o que pode ser solucionado em casa. E é isso, pessoal. Vocês confiram o material em slide, que é muito importante para o acompanhamento de tudo que venho falando. É um material super completo e qualquer coisa entre em contato, pois você que comprou o curso, você vai ter um acesso direto comigo para o esclarecimento de todas as suas dúvidas, né? Obrigada!